Meu nome é Vera, tenho 52 anos, sou viúva há 4 e moro na mesma rua desde antes de casar. Quando o Renato morreu, eu fiquei com a casa, com as contas, com o cachorro dele, com a saudade e com um silêncio que eu não sabia como preencher. Não tenho irmãos aqui em São Paulo. Minha filha mora em Curitiba. Meu filho mais novo estava terminando a faculdade. Eu era basicamente uma mulher sozinha numa casa grande demais. A Elaine morava 3 portas abaixo. A gente tinha aquela amizade de calçada que virou de porta, que virou de sofá, que virou de choro às 2 da manhã quando a gente não consegue dormir. Ela era casada, tinha 2 filhas adolescentes, marido que viajava muito. Eu acho que a solidão dela e a minha se encaixaram de um jeito que pareceu natural demais para questionar. A Elaine era daquelas pessoas que chegam na sua vida como solução. Ela aparecia quando eu precisava, sem eu precisar pedir. Quando meu carro quebrou, ela me levou ao mecânico. Quando eu fiquei gripada, ela deixou sopa na porta. Quando eu chorei no velório do meu marido até não ter mais lágrima, ela segurou minha mão do começo ao fim. Eu confiava nela mais do que em qualquer pessoa nessa rua. Mais do que na minha própria memória, às vezes. O que eu não sabia era que enquanto ela me abraçava aqui dentro de casa, lá fora, ela contava outra história sobre mim. Uma história diferente. Uma que eu não reconheceria se ouvisse. E eu ouvi. Não foi fácil. E não foi de propósito. Foi um acidente idiota com um celular velho. Um desses que atende sozinho quando você coloca no bolso. Que mudou tudo o que eu acreditava sobre os 4 anos mais difíceis da minha vida. Quando você fica viúva, as pessoas ao redor têm reações muito diferentes. Tem quem some, amigos de casal que não sabe mais onde te encaixar. Tem quem aparece demais com uma pena no rosto que cansa rápido. E tem quem transforma sua dor em assunto de conversa de calçada. Mas isso você só descobre depois. Eu virei a Vera forte da rua. Não sei exatamente quando isso começou, mas em algum momento eu passei a ser a pessoa que ouvia os problemas dos outros. A Elaine me ligava quando brigava com o marido. A dona Cida, do número 14, me chamava quando precisava escrever carta para o plano de saúde. O seu Antônio, viúvo do 8, batia na porta quando queria alguém para tomar café e não aguentava mais a televisão. Eu não reclamava. Eu gostava disso. Gostava de ser útil quando ainda não sabia o que fazer comigo mesma. Mas a Elaine era o centro disso tudo. Ela era quem organizava o grupo do WhatsApp da rua. Era quem avisava sobre reunião de condomínio, sobre problema de iluminação pública, sobre aniversário de quem morava há mais tempo aqui. E sempre que alguém falava algo sobre mim, algum comentário, alguma situação, era ela quem saía na minha defesa. Eu soube disso porque ela me contava. Vera, a dona Márcia falou uma coisa meio estranha sobre você hoje, mas eu já corrigi. Ou, a fulana do 22 estava insinuando que você ia vender a casa, mas eu falei que você não ia a lugar nenhum. Eu ficava grata, ficava aliviada, pensava, que sorte ter ela. 4 anos de viuvez. 4 anos com a Elaine do meu lado. 4 anos achando que eu tinha pelo menos uma pessoa nessa rua que me via de verdade. Se você já teve uma amizade que parecia perfeita demais, fica comigo até o final, porque o que vai acontecer aqui vai fazer sentido de um jeito que dói. As coisas começaram a mudar de um jeito tão lento que eu levei tempo para perceber que alguma coisa estava errada. Primeiro foi a reunião do condomínio. Era novembro do ano passado. A pauta era sobre a reforma da calçada. Todo mundo foi. Eu cheguei um pouco atrasada porque o médico tinha demorado. E quando entrei, senti uma coisa estranha no ar. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outros continuaram na conversa como se eu não tivesse chegado. Perguntei para Elaine depois. Aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, você está imaginando. Mas eu não estava. 15 dias depois, a dona Cida parou de me chamar para tomar café. Não foi uma briga. Não teve um motivo claro. Um dia ela simplesmente parou de bater na janela quando passava. Quando eu a encontrava na rua, ela cumprimentava com um sorriso pequeno demais para ser natural. Aí teve o aniversário da filha da Elaine, 20 anos. Uma festa que ela preparou por meses. Eu ajudei a escolher a decoração, ajudei a endereçar os convites,
Fiz bolo com a receita da minha mãe que ela pediu especificamente. No dia da festa, eu não fui convidada. Eu fiquei esperando. Pensei que fosse um esquecimento. Fui perguntar para ela na tarde do dia anterior se precisava de ajuda para o dia seguinte. Ela disse: "Ah, Vera, a gente vai fazer só da família mesmo, sabe? Você entende?" Entendi. Fiz que entendi. Naquela noite, deitada, eu ouvi a música da festa lá do meu quarto. Ouvi as gargalhadas. Vi a luz colorida projetada na minha janela por horas. Não dormi. Na segunda-feira, quando a Elaine veio me contar como tinha sido incrível, eu sorri. Perguntei se tinha sido lindo. Disse que tinha certeza que sim, mas por dentro alguma coisa pequena e firme tinha quebrado. Só que o pior não era o que estava acontecendo comigo. Era que eu não entendia o porquê. Não tinha feito nada. Não tinha brigado com ninguém. Não tinha dívida, não tinha fofoca, não tinha motivo. E quanto mais eu tentava entender, mais a Elaine me garantia que era coisa da minha cabeça. "Vera, você está exagerando. Vera, as pessoas são assim mesmo. Vera, para de criar problema onde não tem." Eu parei de falar sobre isso, mas não parei de perceber. Foi numa quinta-feira comum. Eu estava saindo para a farmácia e coloquei o celular no bolso do casaco. Um casaco que estava há meses no fundo do armário. O celular era velho, tela trincada. Vivia atendendo sozinho quando alguma coisa pressionava o botão errado. A Elaine me ligou enquanto eu caminhava. Eu atendi normalmente. A gente conversou sobre uma coisa sem importância. Uma promoção de mercado que ela tinha visto. E depois, ela desligou. Só que o celular não desligou. Continuou aberto, continuou gravando. Quando eu cheguei na farmácia, coloquei o celular em cima do balcão e vi que a tela estava ativa. Coloquei no ouvido com cuidado. Tinha áudio. Eu ouvi a Elaine falando. Não com o marido, com a dona Cida. Fiquei parada na frente do balcão com o rosto da atendente me olhando. Mas eu não via nada. Só ouvia. A Elaine dizia que eu era daquele tipo de viúva que gosta de chamar atenção. Que eu inventava problema para ter assunto. Que meu marido provavelmente tinha cansado da mesma coisa. Que ela ajudava eu porque tinha pena, mas que era difícil aguentar a energia pesada de quem mora do meu lado. Depois ela riu, e a dona Cida riu junto. Eu ouvi a Elaine dizer uma coisa que eu não vou repetir aqui. Não porque eu não consigo, mas porque não muda nada. O que mudaria é o seguinte: em 4 anos, ela tinha me dito que me defendia, e em 4 anos, ela me destruía. Ela não me defendia dos outros. Ela me destruía para os outros e depois me contava que me defendia. Eu fiquei na farmácia por talvez 10 minutos sem me mexer. A atendente perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Não era verdade. Voltei para casa. Não passei na porta dela. Entrei, fechei a chave, fui para o quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para o chão por um tempo que não sei dizer quanto foi. Não chorei de imediato. Às vezes a dor é grande demais para ter lágrima. Às vezes você só fica quieto esperando seu próprio cérebro processar o que ele não quer aceitar. Ela tinha pena de mim, 4 anos. Ela tinha pena de mim. Eu sei que parece pesado demais, e é. Mas o que eu fiz depois foi a parte mais difícil de tudo. Continua aqui. O áudio ficou salvo no celular por acidente. Eu não sei explicar bem como ele gravou. Sei que ficou em algum aplicativo de chamada que fazia isso automaticamente sem eu saber. Eu ouvi de novo, 3 vezes. Na terceira vez eu estava mais fria, prestando atenção nos detalhes. A Elaine mencionava o grupo da rua. Falava como se fosse uma versão antiga de mim que ela contava para outros há tempos. Não era uma fofoca de momento. Era uma narrativa que ela tinha construído. Eu precisava decidir o que fazer. A primeira coisa que pensei foi expor, encaminhar o áudio para o grupo da rua e deixar que cada pessoa ouvisse por conta própria o que ela falava de mim e o que eles riam junto. Mas aí eu pensei, e depois? Depois o grupo explode. Metade acredita em mim, metade acha que fui invasiva em gravar sem querer. A Elaine vai chorar, vai pedir desculpa em público, vai dizer que estava tendo um dia ruim, que não era assim que ela pensava de verdade. Metade da rua vai comprar essa versão. E eu vou ficar morando 3 portas abaixo de uma situação que nunca vai se resolver. Eu pensei também em simplesmente sumir.
cortar sem explicação, bloquear, virar de lado quando ela passasse na calçada, deixar a relação morrer pelo silêncio. Mas isso me custaria a verdade. E eu tinha passado 4 anos sem a verdade. Não queria mais 4. A terceira opção era conversar com ela, deixar ela saber que eu sabia, sem audiência, sem grupo, só nós duas. Não para reconciliar. Eu sabia que não ia conseguir mais olhar para ela com o mesmo rosto, mas para me ouvir dizer a ela, na cara dela, o que ela tinha feito e ver o que restava disso. Marquei um café. Ela veio feliz, com bolo de limão que ela sabia que eu gostava. Sentou na minha mesa com a mesma leveza de sempre. Aí eu coloquei o celular na mesa e dei play. Ela ouviu a própria voz, ouviu a própria risada, ouviu energia pesada, ouviu pena. O rosto dela mudou 3 vezes enquanto ouvia. Primeiro ficou vermelho, depois ficou branco. Depois ficou de um jeito que eu não sei nomear. Uma mistura de vergonha e cálculo, de quem está tentando entender qual versão da história ainda pode funcionar. Ela disse: Vera, eu não era eu naquele dia. Eu estava passando por muita coisa. Eu disse: eu sei que você estava passando por muita coisa. Eu estava do seu lado. Ela não respondeu. Eu disse: não vim aqui para brigar. Vim te dizer que eu sei e que eu precisava que você soubesse que eu sei. Ela tentou mais uma vez. Disse que me amava. Disse que era a melhor amizade da vida dela. Eu disse: talvez fosse, mas foi você que fez o que fez, não eu. Ela foi embora sem comer o bolo. Eu fiquei sentada na minha mesa por um tempo longo. O bolo ficou lá no prato. O café esfriou. Eu não comi nem bebi. Não me sentia bem. Mas também não me sentia mal da forma que eu esperava. Tinha alguma coisa limpa no que tinha acontecido. Uma clareza desconfortável, mas real. Nos dias seguintes, a Elaine não me ligou. Não bateu na porta. Cruzamos na rua 2 vezes. Uma vez ela desviou, outra vez ela acenou com a cabeça e eu acenei de volta. Nada de café, nada de WhatsApp, nada de sopa quando eu estiver gripada. Eu senti falta. É a parte mais honesta que eu posso dizer. Senti falta de uma versão dela que provavelmente nunca existiu da forma que eu acreditava. Senti falta de ter alguém 3 portas abaixo que eu podia chamar. A dona Cida me parou na calçada 1 semana depois. Eu me preparei para algo difícil. Ela disse: Vera, eu quero te pedir desculpa. Eu ria de coisas que eu não devia rir. Eu não te conhecia direito. Eu não esperava isso. Ela continuou: a Elaine tem um jeito de contar as coisas que parece verdade. Eu fui boba. Eu disse que não era preciso. Ela insistiu que era. A gente tomou café juntas na semana seguinte. Foi um café quieto, um pouco estranho, de quem está começando do zero. Mas foi real, sem segunda intenção, sem versão paralela sendo contada em outro grupo. A Elaine ainda mora 3 portas abaixo. Toda vez que eu passo, eu sinto alguma coisa. Não raiva, não saudade. Uma coisa mais complicada que fica no meio dessas duas e que eu ainda não aprendi a nomear. Mas eu aprendi uma coisa nesse processo todo. Uma coisa que custou 4 anos de amizade e um celular com tela trincada para me ensinar. Quando alguém precisa te destruir para outras pessoas para se sentir bem consigo mesma, não é sobre você. Nunca foi sobre você. Você era só o material que ela usava. E o dia que você para de fornecer esse material é o dia que você começa a se ver de novo. Eu estou começando. 3 portas abaixo, a Elaine também está tendo que se ver de novo. Não sei o que ela está encontrando, mas eu finalmente sei o que eu estou. Se essa história tocou em algo que você já viveu, um comentário aqui embaixo pode ajudar mais gente do que você imagina. E se quiser ouvir mais histórias como essa, você já sabe o que fazer.